Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Eu pedi para as professoras de crianças e adolescentes esperarem um pouquinho para a gente dar a notícia da semana. Depois o irmão Arivaldo vai dar aula. Bem, queridos, este assunto que vamos comentar aqui vem nos incomodando já há algum tempo. É um assunto que está na mídia, é um assunto que muito foi abordado num curso recente que eu fiz sobre pornografia. Bem, eu estou aqui com a revista Veja, da semana passada, dia 26 de fevereiro. Essa é a capa da revista. Bem, essa é a capa da revista. Mas o tema que eu quero falar é este aqui. Não sei se vocês acompanharam na TV. Eu não lembro de ter ouvido muita coisa, a não ser uma breve prisão que ocorreu e que foi filmado parte dela no Jornal da Manhã, né? Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil. Foi o que eu vi. Bem, a matéria é essa aqui: predador na sala de aula. Essa é a matéria. Predador na sala de aula. Bem, queridos, vou ler parte da matéria rapidinho para os irmãos entenderem o assunto. Professor por cerca de 20 anos em escola de elite em São Paulo é preso em flagrante, acusado de produzir material de pedofilia com câmeras escondidas no colégio. Na caça aos pedófilos no Brasil, é muito mais comum encontrar gente que consome e compartilha conteúdo erótico infantil do que os responsáveis pela produção do material. Mas a polícia de São Paulo localizou no último dia 18 um criminoso do gênero, justamente em um lugar que parecia improvável: um colégio de elite em um bairro nobre da cidade. Seu perfil também é surpreendente. Ivan Seco, falsitário, de 54 anos, trabalhava havia 2 décadas como professor de História e Teatro na St. Nicholas School, onde a mensalidade pode chegar a R$15.000. Te assusta isso? E era tido como uma pessoa séria e confiável. Em uma batida realizada em sua casa, os investigadores descobriram vídeos que mostravam partes íntimas de suas alunas com idade entre 10 e 17 anos, captados em sala de aula por câmeras escondidas em caixas de remédios afixadas sobre as carteiras dos adolescentes. Outra técnica de filmagem consistia em simular situações durante as atividades cênicas em que ele as posicionava nos pontos onde tinha colocado os equipamentos para ter certeza de que iriam flagrar as meninas por baixo da saia. O professor também andava na escola com uma câmera a tiracolo, na intenção de filmar qualquer descuido das estudantes, principalmente quando se abaixavam para pegar algo no chão. Em seu depoimento à polícia,
Faltzheim confessou as práticas. Ele me pediu ajuda e disse que era doente. Conta o delegado Nico Gonçalves, que acompanhou a operação. Por volta das 6 da manhã da última terça, o professor se preparava para levar o casal de filhos gêmeos de 13 anos para a escola, a mesma instituição onde trabalhava no bairro de Pinheiros, quando abriu a porta da casa aos policiais que cumpriam o mandado de busca e apreensão no âmbito de uma operação nacional para prender acusados de pedofilia. Quando os agentes chegaram à residência e disseram que ele era acusado de acessar material impróprio, Faltzheim estava calmo, negou qualquer crime e ainda pediu licença para pentear os cabelos antes de afirmar que as imagens eram brincadeiras de velho. Ele se desesperou quando viu os agentes se aproximar de um quarto nos fundos e chegou a pegar uma tesoura antes de ser imobilizado e algemado. No cômodo foi encontrado o laptop em que armazenava mais de 300 vídeos com imagens captadas por baixo de saias das alunas, acumuladas nos últimos 4 anos. O conteúdo estava em uma pasta escondida e protegida por senha no computador. Havia a separação por apelidos das alunas preferidas. Ao receber voz de prisão, o professor ligou para a mulher e avisou que precisava de advogado. Eu não tinha a menor ideia de que ele fazia isso, disse a Veja Laura, sua esposa, que trabalha como diretora de outra unidade da St. Nicholas, nos arredores de São Paulo. A polícia investiga agora se houve casos de abuso sexual por parte do professor e se ele disseminou as imagens. A escola se sente surpreendida pelos acontecimentos. Em nota divulgada, a escola disse no mesmo dia que a justiça decretou a prisão preventiva do seu diretor e professor. Na sequência, o colégio anunciou a demissão do funcionário. Seu endereço, um sobrado no mesmo bairro da escola, figurava em uma lista de onde partiram conexões de internet usadas para baixar fotos de pedofilia em fóruns. A investigação incluiu o uso de uma plataforma internacional que monitora o fluxo desse tipo de imagem na internet. Batizado de Operação Luz na Infância, o esforço policial prendeu em flagrante 43 pessoas em 12 estados. Faltzheim pode receber pena de 4 a 8 anos de detenção por produzir imagens sexuais de crianças e adolescentes, além de mais 1 a 4 anos por armazenar esse tipo de material. Que a punição seja a maior possível. Matéria de Mariana Zilbercan, a revista Veja. Bem, queridos, está aqui um assunto. Eu tenho orado sobre isso já há algumas semanas, falado com a irmã Eliane que precisava conversar sobre esse assunto, mas diante da matéria achei por melhor trazermos para a escola bíblica nessa parte aqui da Notícias da Semana, para alertar os irmãos, tá, queridos? Infelizmente o mundo é mau, nós estamos num mundo, não é, cada vez mais depravado, cada vez mais entregue por Deus, não é, infelizmente na mão de homens pecadores. Deus em muito tem abandonado, não é, certas ações de conter certas coisas, não é? Nós temos vivido ambientes de escolas municipais, estaduais, federais, terríveis, tá? Onde não só bandido, mas gangster mesmo,
tá? Estão se criando dentro das universidades. Esse é o ambiente das nossas escolas de hoje, tá, queridos? Isso lembra muito, não sei se vocês leram, Nick Foge, o grande sucesso evangélico de 1970, A Cruz e o Punhal, também de 1970, aqui no Brasil. Dois livros escritos que contavam um pouco os bastidores de drogas, de gangster, criado aos redores de Los Angeles, tá? Que é uma cidade americana que só perde para Boston em termos de universidades, não é? Um ambiente extremamente acadêmico lá. E se formou gangsters, e muitas delas a partir de ambientes acadêmicos. Bem, queridos, nós estamos vivendo isso no Brasil, tá? Certamente nós vamos levar tempo se persistirmos com uma política pesada mesmo, tá? Está muito leve isso, tá? Está muito leve isso ainda. Nós precisamos realmente de ver bandido morto. É isso que nós precisamos, tá? Esse negocinho de paz e amor para bandido, tá? Essa história, tá? Para boi beber, tá? Então, queridos, nós precisamos acordar para essa situação. E olha só o perfil desse tipo de gente. Isso aqui, irmãos, é que nem o homossexualismo. No Brasil, já foi perversão. Depois, virou doença. E hoje, sabe o que é? Normal. Pedofilia vai no mesmo caminho. Até porque John Willis deixou projetos de lei para não só tornar legítimo a relação de adulto com menor, como também a relação incestuosa. Não é? Então, queridos, a coisa é muito séria. Hoje em dia, irmãos, cada vez mais nós temos visto situações como essa. Olha a alegação da pessoa. Com certeza terão mentes depravadas que vão pegar a declaração dele dizendo: eu preciso de ajuda, sou doente. Certamente haverão mentes pervertidas que pegarão essa declaração para defender uma tese desse tipo. Tá, amados? E é lógico, quando alguém alega, tá, que é doente e que precisa de ajuda, esse estado, tá, que nós criamos nos últimos anos, certamente vai possibilitar esse tipo de coisa. Esse é o destino do mundo, tá, irmãos? Eu não tenho medo de falar de matar alguém, sabe, irmãos? Porque eu tenho Bíblia, tá? E se você olhar o Antigo Testamento, para mim é o mesmo Deus, do Antigo e do Novo, tá? Você vai ver, tá, as colocações bíblicas a respeito, tá, de Deus agir nessa direção, tá, queridos? Então, eu não fico preocupado de alguém interpretar mal algumas posições, até porque, não é, já houve um irmão aqui que fez isso, não é? Então, interpretou mal quando nós dissemos que bandido bom era bandido morto, não é? Mas nós precisamos ter uma releitura da Bíblia, porque senão nós vamos, não é, infelizmente, dando espaço para esse tipo de coisa. Então, pais, principalmente, avalie bem seu filho na escola. Acompanhe bem. Não seja paz indiferente. E depois de um dia de trabalho, não tem tempo e nem condição física e mental de estar olhando nos olhos do seu filho meia hora ou uma hora. Por causa da vida insana de trabalho que nós temos hoje. Tá? Então, o teu bem mais precioso que Deus colocou na tua mão para cuidar é teu filho.
Por isso, esteja atento. Segundo, está todo mundo com o celular na mão. Todo mundo. O que nós falamos, o que nós fazemos, tá? Às vezes ganha até uma dimensão diferente, porque está todo mundo filmando, está todo mundo gravando. Então nossas atitudes estão vendo a todo momento. E mais, com o celular na mão, surge então essa mente perversa, capaz de fazer esse tipo de coisa. Porque filmar, gravar, se tornou tão comum que fica fácil até para alguém querendo fazer o que não deve, jamais ser questionado ou ser colocado em dúvida. Tá? Então, meus irmãos, estejam atentos. Nós estamos falando num colégio cujas mensalidades chegam a 15 mil reais. Imagine nas nossas creches municipais, imagine nas nossas escolas municipais a possibilidade de crescer um tipo de gente como essa. Então, meu irmão, oração, vigilância, conversa, observação, porque uma criança, tá, quando está com algum tipo de sofrimento nessa área, ainda que tenha medo de falar, os seus atos mudam, seu comportamento muda, tá? A criança muda o seu comportamento e você tem que estar observando isso, tá? Para agir o mais rápido possível. Bem, queridos, agora um agravante. Eu recebi no grupo dos alunos que fizeram esse curso que eu fiz, muitos professores, muitos diretores de escola, alguns psicólogos, 2 ou 3 pastores, se não me falha a memória, 2 padres estavam nesse curso que nós fizemos de o perigo da pornografia. Bem, queridos, eu recebi no grupo 2 informações que fui averiguar, não é? E foi dado como certo. 2 igrejas evangélicas, presta atenção, cooperadores da igreja, 2 igrejas evangélicas, é óbvio, grandes, tá? Com o departamento infantil, inclusive, em casa separada, apenas ligado por um portãozinho, mas extensão, como é muito comum hoje em dia, tá? Essas igrejas grandes estão fazendo ministérios infantil, com pastor independente, com tudo independente, para ter uma estrutura. Bem, queridos, 2 casos, 2 homens dentro de igrejas, quando se separaram do departamento infantil, tá? Por prática reincidente, dava um tempinho e ia para a região dos banheiros, tá? Para ter acesso a crianças. Tá, irmãos? Olha só a situação. Pois, como eu digo para vocês, entra alguém diferente aqui, vocês têm que parar com essa bobagem, tá? De serem puros demais. E, fico sem jeito. Você não é, você é um oficial de uma igreja oficialmente aberta. Tá? Então chega alguém na igreja, primeiro, tá? Banheiro da igreja para ser usado porque frequenta a igreja. Segundo, chega alguém diferente, que aí procura banheiro, tá? A gente acompanha o miserável até entrar e sair do banheiro. E se bobear, avalie ainda o ambiente do banheiro. Nós estamos vivendo um tempo de bandidos no meio de crente. O evangelho que é pregado hoje raramente transforma. É um ambiente para balançar esqueleto.
Então, irmãos, por mais grosseiro que eu seja, a gente precisa ter consciência do tamanho da nossa responsabilidade. Tá? Eu sei que nós somos uma igreja pequena, mas eu tento agir aqui como se fôssemos uma igreja grande, tento ensinar o obreiro pelo meu jeito de ser como se fôssemos uma igreja grande, ainda que a gente tenha muita limitação, não é? Mas, queridos, a gente tenta agir como igreja grande, com preocupação, com cuidado, tá? Então, sejam atentos a isso, tá? Tome cuidado. Veja se não é uma prática permanente certas coisas de alguém que se torna até um comportamento, irmãos, perigoso. Tá? Então, meus queridos, estejamos alerta a essas coisas, tá, meus queridos? Não seja puro exageradamente. Não pense que todos nós que estamos na igreja, ainda que aqui se torna muito pessoal, porque nós somos praticamente igreja de que não sai e entra muita gente, é uma igreja que conserva crentes por um bom tempo, a gente acaba conhecendo, acaba convivendo um pouco até na intimidade dos irmãos, tá, queridos? Porém, serve de alerta, tá, queridos? Para todos nós, aos professores da escola bíblica, tá bem, queridos? Preserve o ambiente de ensino de vocês, tá bom, queridos? Antes, eu várias vezes recebi reclamação que tinha uma irmã que a professora estava lá na sala de aula, ela teoricamente ia no banheiro, ela enfiava a cara na janela da sala, entendeu? Para conversar com a professora. Queridos, a professora perde a classe. A pessoa sem noção. Você sabe o que é segurar a criança atento a uma aula? Aí chega lá, quer bater papo com a professora, quer bater papo com a criança. Filha, tudo bem aí? Se destrói a aula, a criança dispersa. Tá? Mas, voltando ao principal, estejamos alertas, queridos, com essa situação, com essa realidade. Romanos 1:26. Pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. 28 de Romanos 1. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus guarde nossos filhos, nossos netos, nossa igreja, não é, queridos? O que eu recebi foi de 2 igrejas que foi encontrado, tá? Pedófilos dentro dela, tá? Inclusive, com tentativas de aproximação de criança, tá? Pegou a hora que a criança saía de sala para ir no banheiro. Aí fica aquela coisa, a deficiência às vezes de um lugar, não é? A criança foi sozinha ao banheiro, por ser um banheiro grande, um pátio grande e tal, ela foi abordada nesse espaço aí. Tá, queridos? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós estejamos atentos aos nossos filhos e netos. Deus abençoe. Obrigado aos professores que ficaram, as crianças, os adolescentes podem sair. Graças e paz, irmãos. Irmãos,
esse é de nos deixar sempre preocupados com o Pai, mas que Deus nos guarde nossos filhos, nesse ambiente que deveria ser de cuidado, que é um ambiente escolar, passa a ser um ambiente onde mais a gente se preocupa. Hoje em dia, quando se está na escola, infelizmente, seria um ambiente que você poderia ficar. Antigamente você ficava um pouco mais despreocupado, hoje é o local que mais você se preocupa quando você está na escola, infelizmente, né? Mas a nossa lição de hoje ela vai falar sobre o globalismo, ou a globalização, o primeiro projeto de globalização, de globalismo no mundo. E, na verdade, para a gente começar nessa aula, a gente precisamos entender uma coisa. O globalismo, ele, na verdade, ele se originou já desde a queda do homem. Quando o homem cai ali, Adão e Eva, ali no Éden, eles, a partir daí, eles começam por si só querer formar um meio de sua própria religião, um meio de tentar dizer assim: eu não preciso mais de Deus, eu vou viver a minha própria a vida do meu próprio jeito. Então nós vemos ali Adão e Eva, eles, de alguma maneira eles tentando resolver o problema sozinhos, tá? Então quando se fala de globalização no sentido de o homem querer excluir Deus das suas vidas, isso já acontece desde a queda. Na verdade, é isso que Adão e Eva intentou em fazer: fugir da presença de Deus, se esconder de Deus e tentar por si só fazer aquilo que eles de maneira nenhuma conseguiriam. E através dos tempos, nós vamos ver que, mesmo que é o assunto de hoje, pós-dilúvio, o homem, ele de alguma maneira, ele tenta excluir Deus das suas vidas. Essa é a natureza pecaminosa do homem durante toda a humanidade, todo o tempo da humanidade, depois da queda, é sempre querer excluir Deus dos seus projetos. Aqui nós vamos estudar essa manhã sobre o projeto do homem de tirar Deus das suas vidas de uma vez por todas. E a lição trata essa questão como uma questão assim local, né? Mas a gente vamos ver que isso acontece desde lá do Éden, aconteceu aqui em Babel, está acontecendo nos nossos dias, aconteceu na Idade Média, sempre aconteceu de o homem querer tirar Deus das suas vidas, excluir Deus de qualquer possibilidade de obediência a esse Deus. Então, nós vamos ver, por exemplo, nas grandes cruzadas dos séculos XV, antes um pouco, onde os grandes governos do mundo da época, eles se preocupam em colonizar, em buscar novas terras, explorar novas riquezas. E para a gente entender um pouco sobre globalização, eu trouxe um assunto sobre globalização, o globalismo do anticristo, tá? Que é mais ou menos o que a gente vamos estudar. Então, trazer para um lado espiritual, mas não deixando o globalismo no sentido de globalismo econômico, que em última análise o globalismo econômico, a globalização econômica, ela é boa para o planeta, ela é boa para o mundo, no sentido de comércio ser mundial, porque nenhum país, irmão, ele consegue sobreviver isoladamente. Nenhum país é autossuficiente em tudo que ele produz, em tudo que ele precisa, na verdade, tá? Nenhuma nação ela é autossuficiente em tudo que ela precisa. Então entra a globalização no sentido econômico, que é onde os países têm livre comércio entre si. Ou seja, eu vendo para um país aquilo que eu produzo de melhor,
e compro de outros países aquilo que eles produzem que eu não tenho condições de produzir. Isso é globalização econômica, aonde um país vende aquilo que ele tem em excesso, que ele produz de melhor, e compra aquilo que ele não tem condições de produzir. Nós temos um exemplo claro aqui no Brasil, e o que está acontecendo no mundo nesse momento, com esse vírus que está aí. Nós vemos que muitas empresas brasileiras hoje estão dando férias coletivas, estão parando as suas produções por falta de insumos, falta de matéria-primas para fabricar os seus artigos, as suas coisas. Muitas empresas, principalmente na área de tecnologia, hoje estão paradas, estão dando férias coletivas. As grandes fabricantes de celulares hoje estão praticamente paradas a sua produção por falta de matéria-prima. Por quê? Isso vem de outros países. Aqui eles montam aqui, mas aqueles componentes eletrônicos vêm principalmente de países asiáticos, como a China. Então isso é a globalização econômica, é onde há esse comércio do mundo, há essa cooperação mundial, que um país produz o algodão, mas um outro país produz a máquina que fabrica uma roupa, e um outro país entra com a mão de obra, mas muitos países estão envolvidos numa simples fabricação de uma roupa. Muitos países. Um produz o algodão, o outro pode fabricar as máquinas que colhem aquele algodão. Nós vemos isso muito claro no Brasil, na parte de agricultura principalmente. Tecnologia muito avançada, mas que tecnologia importada de outros países. Máquinas muito caras, mas que são importadas de outros países. E por consequência nós importamos aquilo que eles lá, por exemplo, o nosso minério vai para a China, volta para cá manufaturado, e todos ganham com isso. Nós poderíamos sim produzir os produtos aqui, porque nós temos a matéria-prima, mas por alguns fatores econômicos e políticos isso não acontece ainda. Mas é isso, essa é a globalização econômica, aonde o mundo ele é interligado hoje muito mais com as tecnologias, muito mais com as tecnologias, e um necessita de algo que o outro tem de melhor, tá? Ninguém consegue sobreviver isoladamente, que é o que esse povo aqui, a nossa aula de hoje, queriam formar naquela época, formar uma sociedade com uma só língua e um só povo, na verdade. A tendência é se autodestruir, é o que nós vemos nos países fechados do mundo no dia de hoje. Eles produzem, como pegar um exemplo aqui perto de nós, a Venezuela produz muito petróleo, mas só petróleo. Então o seu povo não come petróleo, tá? Não se alimenta de petróleo. Então automaticamente eles importam esse petróleo, mas eles necessitam de tudo que vem do resto do mundo, tá? Eles necessitam de todo tipo de produtos, os mais básicos. Lá falta papel higiênico. Então eles produzem muito petróleo, mas não produz o que a sua população necessita para o dia a dia. Então quando esses países eles se fecham, eles se isolam do resto do mundo, ou tentam se isolar do resto do mundo por alguma questão política, quem paga o preço é quem? A sua população. A sua população sofre. A sua população acaba se autodestruindo, fugindo. É o que acontece com as grandes migrações nos dias de hoje, tá? As guerras produzem guerra por causa disso. Então, quando um país ele sofre um embargo econômico, a tendência dele é cada vez mais se afundar. Por quê? Porque ele não pode nem vender os seus produtos para fora e muito menos comprar produtos de fora dos seus países. É o que nós vemos como exemplo Cuba, que há mais de meio século é um país fechado que parou no tempo. Por quê? Porque os embargos econômicos dos Estados Unidos
impedem que eles prosperem, impedem que eles cresçam, que eles comprem produtos de outros países, tá? Então isso é a globalização econômica, onde há um livre comércio no mundo, e os países que querem ficar fora disso e acabam pagando um alto preço por não conseguirem comprar aquilo que a sua população necessita. Isso as coisas mais básicas, tá? As coisas mais básicas. Então não adianta um país ter muito petróleo e não ter para quem vender esse petróleo, por consequente não conseguir comprar produtos que a sua população necessita. Então isso chama-se globalização econômica, que é claro que um assunto como esse ele não vai nos remeter para a escatologia, mas é uma outra questão, tá? Que lá na frente nós vamos ver que o anticristo vai usar disso, dessa globalização, para assumir o poder econômico, poder econômico, poder político, tá? E poder religioso, tá, irmãos? Então esse é um pouco da globalização econômica. Por outro lado, nós temos a globalização política, que é também uma coisa, não tem como separar uma coisa da outra, porque um país, para ele ter poder econômico, ele tem também que ter poder político, tá? Ele tem também que ter poder político. E o que nós vemos hoje no mundo, os grandes centros comerciais, eles de alguma maneira, eles fazem com que os pequenos se sobrepõem aos pequenos. E eles, de alguma maneira, eles conseguem dominar o comércio no mundo. Por exemplo, a guerra comercial que a gente vimos esses dias aí entre Estados Unidos e China, tá? Taxa produtos do outro país, enfim, a fim de proteger o seu próprio comércio. Então, quando um país ele fala, poxa, a China está importando muito para o Brasil, então, ou seja, os produtos de lá chegam mais barato aqui, por consequente, os produtos que é fabricado aqui não conseguem competir. É isso que nós vemos, e empresas quebram por essa causa. E então o globalismo político, de alguma maneira, ele leva os pequenos a se submeter à vontade dos grandes, tá? E tem também a globalização religiosa, tá? Que é o que nós vamos mais falar nesta manhã, que a globalização religiosa é também o grande usando sua força sobre o pequeno, e de alguma maneira ele domina. Ou seja, você vê que hoje um país como os Estados Unidos, uma nação como os Estados Unidos, ela é tida como uma nação que ela está envolvida em todos os países, em todos os conflitos que há em torno do mundo. Os Estados Unidos está de alguma maneira ligado, ou para vender armas, né, porque esses conflitos geram muito lucro também no termo de venda de tecnologia de guerra, tá? E de alguma maneira esses grandes centros, de alguma maneira eles se sobrepõem aos pequenos, e os pequenos são obrigados a se submeter às suas vontades para não sofrerem algum tipo de prejuízo nos seus embargos econômicos e continuar vendendo e comprando entre países, porque isso é muito importante para a sobrevivência da humanidade. Porque, irmãos, para a gente falar um pouco, entrar na lição, por exemplo, se você vende um sanduíche nos dias de hoje, você de maneira nenhuma você tem condição de, por si só, fazer esse sanduíche do início ao final, até chegar ao seu destino final, que é o consumidor. Por exemplo, você não tem como plantar o trigo e depois colher para fazer a farinha, fazer o pão e criar a vaca, tirar o leite, fazer o queijo, não dá. Então a globalização é isso, cada um faz uma coisa para um objetivo final. Cada país ele entra com um tipo de mão de obra de alguma maneira para que no final todos ganhem. Tá? Ganha o produtor, ganha o agricultor, ganha aquele que vende, ganha aquele que fabrica o queijo, ganha aquele que fez
fez a máquina para fabricar o queijo. Então isso chama-se globalização. Amém, irmãos? Amém. É muita informação até para mim essa aula, tá? Muita coisa até para mim, que às vezes é assuntos que a gente não se preocupa muito em estudar, tá? Não se preocupa muito em buscar informação sobre o que está acontecendo no mundo, que é um problema para nós crentes. Nós não se preocupamos em buscar conhecimento do que está acontecendo em volta do mundo, tá? Às vezes a gente acha que o que acontece lá fora, como um vírus desse, ele vai ficar lá. Há séculos atrás até ficava, como a gripe, a peste negra na Europa e outras epidemias que tiveram em torno do mundo no passado, que ficaram mais ou menos isolados. Mas hoje não. Hoje uma gripe como essa, uma enfermidade como essa, ela atinge todo o globo. Então nós estamos vendo aí empresas falindo, fechando as portas, dando férias coletivas por falta de insumo, porque vem de outros países. Então não tem como viver isoladamente, tá? O homem, aí a nossa lição ela vai falar sobre isso, sobre a tendência do homem no seu estado de pecador, de caído, de se isolar de Deus e viver uma vida só entre aquele povo ali. Era a ideia deles, tá? O escritor ele coloca aqui na introdução. Eu vou ler primeiro interagindo com o professor, que eu achei muito interessante também. As escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é por natureza maligna. Isso foi registrado nas Sagradas Escrituras. A partir de um projeto global de poder, homens intentaram construir um mundo paralelo, particular, em que Deus não faria mais parte dele. Essa questão aqui, irmãos, é que o homem, como eu falei, o homem procura até nos dias de hoje, cada vez mais nos dias de hoje, cada vez mais tirar Deus, fazer o seu mundo paralelo, que a Europa de alguma maneira está conseguindo isso, tá? Que a Europa hoje seria um continente pós-cristão, considerado um continente pós-cristão, por se acharem num certo patamar economicamente falando, que eles se acham que não necessitam, e todos os projetos que tem no bloco dos 27 países ali da Europa, de alguma maneira tirar Deus do seu devido lugar, e de alguma maneira querer substituir esse Deus por homens que o intuito é só destruir, de alguma maneira destruir a consciência do povo sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, tá? Então, sempre o homem teve essa ideia de tirar Deus e criar o seu próprio mundo particular, onde Deus não mais age, onde Deus não mais tem um domínio sobre isso. Essa lição, é claro que a gente toda a revista, nós vamos ver algumas coisas que o escritor, às vezes ele entra em contradição, porque se nós formos uma hora algumas lições a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, como foi a lição passada, onde o homem ele tem o poder de decidir o que ele quer, e aonde Deus, algumas lições a gente estudamos bem isso mesmo, aonde Deus não interferia na livre vontade do homem. Mas nessa lição nós vamos ver Deus agindo sim, Deus intervindo sim, Deus mostrando que Ele está no poder sim, tá? Nós vamos ver que o homem aqui nesse caso, ele não foi senhor da sua vontade. Deus não deixou eles serem senhor da sua vontade, porque a vontade deles era criar um mundo paralelo, um mundo particular, isentos de Deus, tá? Mas Deus interviu e agiu, porque Deus tinha propósito. E adivinha qual é o propósito que vai se sobrepor? O meu ou de Deus? Tá? Deus tinha um projeto para a humanidade, esse projeto teria que se cumprir,
tá? E não era um grupo que queria frustrar esses projetos de Deus. Então, é isso. A introdução diz assim: hoje estudaremos a primeira iniciativa de globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, da Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governo. E foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e o governo da terra. Primeiramente, que a gente vemos aqui, o nosso amado aqui, ele colocou que ali homens ímpios e dissolutos, né, incitaram a descendência de Noé. A Bíblia não fala isso, irmão. Tá? Se a gente for, o texto base para isso é Gênesis 11. Então aqui não teve um grupo incitando o outro a se rebelarem contra Deus. Aqui houve de comum acordo todos. Aqui não dá para tirar, até porque aqui era toda a descendência de Noé, sendo tanto de Cã como dos outros, mas todos. Então não dá para a gente colocar aqui a culpa nessa descendência ou naquela. Aqui a Bíblia fala que foram todos, se juntaram para fazer em um só propósito, tá? Gênesis 11 deixa claro isso. Eu estava vendo o vídeo do pastor Claudio de Andrade sobre isso, e ele deixa claro no seu vídeo que isso aqui é apenas uma... como que eu poderia falar? Qual é a palavra? Não é uma afirmação, tá? Mas me fugiu a palavra agora. É apenas uma ilação ao texto. Tá? O texto não fala isso, mas ele deixa claro no seu vídeo que o texto não fala que alguém citou alguém, mas que ele falando que ele pode imaginar isso. Teve até eu lendo alguns comentários e alguém falando que o pastor imagina demais. Enfim, irmãos, a questão aqui é que todos unanimemente se juntaram num propósito de um propósito particular, onde tirariam Deus do seu devido lugar. Você ia falar alguma coisa, irmão? A gente tem que entender que o diabo ele é astuto. A Bíblia mesmo fala. O diabo jamais vai chegar dentro de uma igreja, se levantar e dizer: olha, vamos nos rebelar contra o Deus que vocês servem, o Jesus que é Salvador. Não. Ele vem sorrateiramente e vem lançando a sementinha, vem lançando as suas conversas, ele traz para o público uma coisa que vai cegar muitos, e aí as pessoas vão recebendo aquilo ali, como Nimrod fez. Nimrod foi o fundador. Ele não chegou e falou assim: vamos construir, vamos nos livrar desse Deus aí. Não, ele simplesmente falou: vamos levantar, construir uma torre, chegar até o céu, e depois a gente escolhe alguém que vai nos, está escrito aqui na Bíblia, e vai comandar. Essa é a jogada de Satanás. Aí os homens, que é bom, temos o betume, temos a massa, temos mão de obra, falamos a mesma língua, vamos lá. Agora o irmão aí, ele usa essas palavras porque talvez ele não soube usar outra, não tem outra ideia de incitar, mas a gente tem que entender assim. É por isso que a gente tem que estar esperto o que está trazendo dentro da igreja, o que estão falando dentro das igrejas, o que eles estão trazendo para dentro do público, como o pastor sempre nos orienta. Dedo na Bíblia, leia, escute, ouça tudo, a Bíblia diz, vê o que é bom, traga para você, e aí sim, Deus vai orientar pelo Espírito Santo aquilo que é bom para nós. Então, irmãos, a gente vê que o homem ali ele já tinha um grande conhecimento tecnológico para isso. É lógico que quando ele fala, façamos uma torre que toque ao céu, isso não... lógico que o escritor aqui ele quer dizer que o homem ele estava tentando fazer algo grandioso.
O intuito do homem era que não tinha limite mais o que eles intentassem fazer. Até Deus, ele faz essa colocação. Olha, tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Aí é onde entra aquilo que eu falei sobre a intervenção divina, tá? Onde os propósitos de Deus, eles se sobrepõem ao propósito humano. Deus tinha um propósito para a humanidade, tá? E esse propósito era o quê? Que eles se espalhassem, formassem nações, se espalhassem por todo mundo, mas enchesse a terra. Mas qual era o propósito desse povo? Não, vamos ficar aqui, porque aqui nós estamos juntos, somos um povo, estamos unidos, e juntos, que é a ideia aqui é que juntos nós conseguiremos tudo que nós imaginarmos. Nós vamos colocar alguém para ser o governante e não necessitamos mais de Deus, não vamos mais se submeter a Deus. Irmãos, infelizmente é o que nós vemos hoje, e não é no mundo. Nós estamos falando de globalismo do anticristo, e esse globalismo do anticristo, a ênfase dele vai ser dentro das igrejas, no sentido de que as próprias igrejas vão dar apoio religioso ao anticristo, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente, a parte do ecumenismo, tá? Bem, o tópico 1 fala assim: a segunda civilização humana. Nesse tópico veremos que após o dilúvio o Senhor firmou uma nova aliança com Noé, e assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Aí vai falar aqui da apostasia de Cã, aí vai falar o enfraquecimento da doutrina de Noé, que é uma coisa que eu gostaria de falar um pouquinho disso, da doutrina dentro de casa, que por vezes o pai, ele até ensina, mas chega um momento que ele passa, ele morre, e aquela doutrina, tem alguém, irmãos, a gente sempre fala isso não determina você ensinar o teu filho se ele vai ser um servo de Deus ou não, mas é a nossa obrigação. Cã, aqui ele vai para um caminho que vai totalmente ao contrário dos propósitos de Deus, tá? Isso não quer dizer que Noé não ensinou como os outros, tá? Mas o enfraquecimento da doutrina, a gente vê que na Bíblia tem muito disso. A gente vamos ver Nínive, por exemplo, que aquela geração que aceitou, que ouviu a palavra de Jonas e se arrependeu dos seus pecados, lá na frente Nínive foi destruído de novo. Foi destruído, porque provavelmente a geração passada não orientou sobre esse Deus as gerações mais novas. E que aqui fala assim: o enfraquecimento da doutrina de Noé, com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes, haja visto que Cã, seu filho, viu a sua nudez e propagou a seus 2 irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. Irmãos, nesse sentido aqui, nós vamos ver que nessa época aqui, muito provavelmente Noé já tinha morrido há muito tempo, as gerações dele já tinham crescido muito. Então, o crescimento dessa população, ela leva assim a uma decadência espiritual, que é o que nós vamos ver, estamos vendo, uma decadência espiritual, o afastamento de Deus, tá? O afastamento
das coisas de Deus, tá? E de alguma maneira, homens, eles começam a querer substituir Deus, que é o que acontece na humanidade até os dias de hoje. Nunca foi diferente. O homem sempre quis substituir Deus no controle da sua própria vida, tá? Ou seja, quem manda na minha vida sou eu. Quem nunca ouviu isso, quem nunca falou isso, né? Então, irmãos, essa decadência espiritual, moral, ela se dá simplesmente pelo fato do pecado. Não tem como a gente não entender assim. Quanto mais a população crescia, como foi lá antes do dilúvio, que ia crescendo e as suas maldades ia cada vez mais aumentando. É o que acontece aqui após o dilúvio. Então há algumas críticas, né, de alguns ateus sobre essa questão de Deus ter destruído o mundo lá atrás, para tentar de alguma maneira, segundo os ateus, ele tentou de alguma maneira resolver um problema que ele tinha criado, tá? E aí ele acaba com aquele mundo da época, mata aquelas pessoas, sobrevive 8 pessoas, mas se ele tentou, os ateus dizendo, se ele tentou resolver o problema, ele não conseguiu, porque na frente o problema continuou, tá? Mas nós sabemos que esse Deus, ele controla, ele está no controle, ele não perdeu o controle de nada, tá? Eles esquecem que Deus deu quase 600 anos para o homem se arrepender. Eles esquecem que Deus não criou problema nenhum, Deus deu solução. A solução foi tão clara que o homem não entendeu. É esse tipo de homem. A solução que Deus deu aí essa solução foi criada antes da fundação do mundo, que é Cristo, né? Não, sim, aquela solução para que o homem escapasse. Porque se o homem entendesse que naquele momento tivesse que voltar para Deus, o que seria? Podia acontecer, sei lá o que, Deus ia voltar aí atrás, não ia destruir, ia continuar a nação, o mundo. Mas o homem não entendeu, como hoje não entende o propósito de Cristo. Hoje você prega a palavra, como falou bem o nosso pastor aí, é um evangelho fraco. Se você vai evangelizar um ser humano, um camarada, se você não tiver base bíblica e jogar a palavra para cima do cara mesmo, para quebrar ele, você não consegue mostrar o que você quer falar sobre Jesus. Eu já bati muito de frente com isso. Eu sempre saio eu não sou eu, é a palavra diz isso, e acabou, e a palavra diz isso, porque se eu começar a falar de mim, acabou, perdeu, vai embora. Se começar a falar de teus feitos, o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Bom, já falamos um pouco disso, que é o que acontece quando o homem ele desobedece a Deus, ele busca os seus próprios intuitos, seus próprios benefícios, e eles fizeram isso para que fosse realmente um povo forte. A ideia deles era essa, de ser um povo forte, de ser um povo que vivendo ali aglomerado em um só lugar, eles seriam um povo que não necessitaria, seria tipo assim, autossuficiente, que é o que eu falei no início, que nenhum país consegue ser autossuficiente em tudo, tá? Nenhum país consegue ser. Quando um país se isola do mundo, automaticamente ele vai caminhando sempre para decadência, porque vai ter coisas que eles produzem muito bem, mas ele não consegue vender, e coisas que eles precisam não consegue comprar. Esse povo aqui, se não é, irmãos, o que a lição fala também um pouco sobre isso, se não é intervenção divina, esse povo se autodestruía, caminhava para a autodestruição. Se não é a intervenção divina nas nossas vidas, nós também estávamos caminhando para destruição, tá? Nós estávamos caminhando em passos largos para a nossa própria destruição. E aí é onde a gente fala da intervenção divina nas nossas vidas, da intervenção de Deus, de nos resgatar
desse abismo que nós estávamos, indo mais profundo, cada vez mais profundo, tá? O homem, de maneira nenhuma, o homem nunca tentou querer sair do abismo por si só. Então, quando se Deus não intervém nas nossas vidas, aconteceria conosco o que provavelmente aconteceria com esse povo. Então aqui nós podemos falar sobre a generosidade de Deus, tá? A misericórdia de Deus na vida desse povo, de intervir e fazer com que os seus propósitos sobreponham o propósito do homem. Fala, irmã. Não, é isso que eu ia falar, né? Não é quando o homem se distancia de Deus, é quando Deus se distancia do homem se autodestrui. Quando o homem, ele não tem como, irmão. Deus, o homem por si só, ele auto se destrói. Então, como que nós podemos não compreender dessa maneira que aqui nós vemos claramente a misericórdia de Deus na vida desse povo, a intervenção divina na vida desse povo, porque eles estavam nesse modelo de sociedade que eles estavam projetando para suas vidas, nesse modelo de sociedade, eles estavam caminhando para a autodestruição, tá? Eles estavam caminhando para se autodestruírem, tá? Amém, irmãos? Amém. Aí é como o irmão Pantoja, né? Trabalha com reciclagem. Essa reciclagem, mais na frente, ela vai se tornar em outros produtos. Isso é globalização, tá? Econômica, só para voltar lá atrás, né? Tópico 2. Irmãos, a gente vai correr um pouquinho, porque hoje, como todos sabem, vai ter o culto. A gente não podemos tomar muito tempo do nosso dia, né? Mas que Deus nos abençoe, que a gente consiga compreender o que está sendo passado. Tópico 2. O globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a torre de Babel. Então, a gente vemos aqui que essa sociedade ímpia e globalista, de uma só língua, de uma só cultura, e a gente vemos que de alguma maneira o homem hoje, o bloco dos países europeus lá, eles de alguma maneira eles tentam implantar isso. Os 27 países que compõem a União Europeia, eles detêm, eu não tenho a porcentagem exata, mas com certeza eles detêm grande parte da riqueza do mundo, tá? E isso ele leva de alguma maneira eles como um todo, né? O Reino Unido está saindo agora, não sei se já concluiu a sua saída, mas de alguma maneira ali estão os países mais ricos do mundo. Deve ficar de fora Estados Unidos e China, Japão, mas no ambiente ali da Europa é uma mesma moeda, o euro, para os 27 países, livre acesso de pessoas entre esses países, tá? Livre acesso, eles estavam até querendo restringir um pouco isso, porque lá é assim, a pessoa de um país, do bloco, pode trabalhar livremente em outro país, como se fosse cidadão daquele país, tá? E nesse caso aqui, esse povo, a ideia deles era essa, uma mesma língua, uma mesma moeda, uma mesma cultura, tá? E nós temos outros blocos pelo mundo, como aqui na América do Sul, o Mercosul, os BRICS, que é os países em desenvolvimento, Brasil, Índia, Rússia, Índia e China, né? Então, de alguma maneira, o homem sempre tenta isso, sempre tenta se unir, fazer um bloco que seja forte, mas de alguma maneira, sempre tirando Deus do centro. Esse é o grande problema, sempre tirando Deus do centro, sempre querendo eleger alguém para ser o Deus deles, tá?
sempre querendo substituir Deus de alguma maneira, tá? Então, uma só língua e um só povo, tópico 2 em 1. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialeto nem sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação. É porque a unidade, a gente defende a unidade da igreja e defende a unidade do corpo de Cristo. O problema é a unificação em um propósito. É a unificação em um propósito, que esse propósito é maligno. Em um propósito que tira Deus do centro. Esse é o problema. O problema da humanidade não é a unificação, não é a unidade, é a unificação em um propósito, que todos se unem em um propósito, e qual propósito é esse? De tirar Deus do centro. Esse é o problema. O homem sempre se unirem para de alguma maneira querer tirar Deus do centro. E a humanidade caminha para isso, que ela caminha para tentar de alguma maneira tirar Deus das faculdades, já tá conseguindo, né? Das grandes faculdades hoje a grande maioria se torna, muitos entram crentes e saem ateus, tá? Muitos filhos de crente entram lá e saem ateus, porque de alguma maneira o mundo acadêmico, ele tenta tirar Deus desses ambientes. Deus não faz mais parte desses ambientes, não se fala mais de Deus, tá? É até ridículo para alguns falar de Deus nos ambientes acadêmicos nos dias de hoje. Então isso caminha, lógico, a gente não temos como tirar isso caminha para os finais dos tempos, para a implantação do reino do anticristo, aonde a humanidade vai estar tão alheia a essas coisas, como o irmão falou, as coisas sutis que Satanás vai implantando, para quando chegar um momento de que o anticristo reinar, todos vão dar apoio, tanto economicamente, como politicamente, como religiosamente. Porque a ideia de Deus vai estar praticamente apagada da maioria dos países. Tá? Governos que trabalham para tirar Deus do centro. Tá? Essa vai ser a ênfase daqui para frente, e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Cada vez mais destruição da humanidade, principalmente no mundo acadêmico. A degradação que nós estamos vendo, como a matéria lida aqui no início da aula, né? Vamos lá. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Aí já é uma outra questão que a gente, se é antes ou depois, né? Logo após o arrebatamento da igreja. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Então, como eu falei, certamente, nisso eu concordo com ele, que certamente o anticristo ele vai se usar desse ecumenismo que está hoje, que é uma coisa muito forte. Por exemplo, o conselho, a ONU, por exemplo, ela defende claramente a implantação de um governo de âmbito mundial, aonde, segundo a ONU, é a única forma de acabar com as guerras, com a fome no mundo, é um governo centralizado, um governo único. E isso nós vemos biblicamente, que esse governo único ele vai acontecer na implantação do anticristo no mundo, tá? Então a ONU ela trabalha para isso. A mesma ideia de Babel. A mesma ideia de Babel. A ONU ela trabalha para isso, um único governo que aí ele centraliza o poder em um único homem, aonde todos os outros vão se submeter a ele.
E aí, na ideia é o quê? Não haver mais guerra, não haver mais fome, tá? E isso nós temos que estar atento a isso. Quando eu falo que o crente ele tem que estar atento ao que está acontecendo em volta do mundo, é nesse sentido, tá? De observar, de ter o discernimento de quando a gente vemos essas coisas, nós lembrarmos da Bíblia, correr para a Bíblia e entender que esse projeto não é de Deus. A gente tem que perceber que, por exemplo, o anticristo, com certeza, ele está olhando e está vendo. Na Indonésia, era o país mais de crime que existia lá. As cadeias eram cheias, lotadas. O cara mandou matar tudo, né? Não, o presidente foi eleito com essa ideia de que bandido morto, ele era bandido morto, e ele acertou na ideia. Hoje a Indonésia é um paraíso. Você pode ir na Indonésia e você vê que eles não aceitam. Dois brasileiros que foram para lá se lascaram, né? Mas o que acontece? Não é a questão de matar ou de não. Eu também, se o bandido vier me assaltar e eu puder matar ele, eu vou matar mesmo para defender minha família e acabou. Eu não vou, sabe? Eu não vou. Lógico que a gente tem sempre alguém do lado da gente dizendo não, fica calmo, a mídia fala não faz nada, mas a gente muitas vezes não existe e, né, vai lá e quer fazer também para se defender a família, defender os filhos nossos. Mas o que acontece? Vai surgir esse que pacificou um país, que fez tudo organizado, e é onde ele vamos tentar colocar esse camarada aí para dar as ideias, aí ele vai fazer. Primeiro, irmãos, o caos ele tem que ser instalado, né? Já tá, mas vai ser muito mais, né? Para você ter alguém que possa chegar e dizer que vai resolver o problema do mundo, o mundo tem que estar no caos total. Porque sendo assim, alguém vai chegar e dizer eu tenho como resolver esses problemas. É aí aonde vão dar autoridade para um governo central, que é onde ele vai, de alguma maneira, governar o mundo. Acabará as guerras, acabará a fome, acabará esse monte de epidemia que tem aí, que eu não sei de onde que vem tanta, né? Então, já está escrito, né? Então, já está, isso por isso que eu falo, irmãos. Da onde vem a epidemia? Irmãos, estejamos atentos à Bíblia. Porque o que está acontecendo no mundo não é novidade, não deveria ser novidade para um crente. Eu vejo as pessoas se desesperando com esse novo vírus de uma maneira absurda. Enquanto eu vi no Jornal da Band, até o âncora lá falando sobre isso, irmão, falando, gente, o povo está desesperado por esse vírus, que a porcentagem de mortandade é muito pequena, de 2%, enquanto a gripe comum no Brasil mata 70 mil pessoas por ano. Gripe comum. A Zika matou mais do que esse vírus aí. Não, a gripe comum, que é uma coisa que todos têm, né? Quem nunca teve uma gripe? A gripe comum, ele falando, a gripe comum mata 70 mil pessoas por ano. Então as pessoas, às vezes a gente se desespera, que também é para ter um certo cuidado, mas esse desespero, ele só leva ao quê? Ao consumismo de tudo que eles põem para vender. Então, irmãos, pelo amor de Deus, a gripe comum mata 70 mil pessoas por ano. E a gente fica, poxa, né? Um país que tem 1 bilhão e 300 milhões, como a China, morrer 2 mil pessoas, né? O que é isso? Tudo bem, que o problema é quem a família desses 2 mil mais. Desesperar, né? Bem, irmãos, vamos aqui, vamos caminhar para o final. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Mas eu fico na dúvida, é uma discussão que a gente poderia até ler mais o texto, porque aqui na Bíblia nós não temos uma cronologia perfeita. Então é impossível a gente dizer que os filhos de Noé, aqui os 3 filhos de Noé, participaram desse projeto, no sentido dos filhos mesmo, que ele coloca aqui que eles participaram da construção da arca.
Então não tem como, entendeu? É umas coisas que a gente apenas infere, mas infere ao texto, mas o texto não diz que... Aqui a gente fala da geração de Noé, da geração dos filhos de Noé, não dos filhos em si, os 3 filhos em si, mas da geração de Noé. Que a gente lê nesse texto aqui, a gente vai acabar achando que o Sem, Cã e Jafé estavam presentes na construção de Babel, mas não é uma verdade. A gente vemos que as gerações deles foram crescendo por muitos e muitos anos, tá? Então a geração desses filhos deles, que a humanidade sempre foi inteligente. Deus deu essa inteligência para o homem desde sempre. Então o homem ele sempre foi descobrindo como fazer coisas. O homem sempre foi descobrindo como, a não ser que a gente possa crer lá na ideia do evolucionismo, né? Como foi aprendendo de acordo, começou a quebrar uma pedra e falou, não, Deus ele deu inteligência para o homem para ele desenvolver uma cultura, desenvolver uma sociedade, tá? Então, é a descendência de Noé. Bem, irmãos, aqui no texto que eu trouxe aqui fala sobre a intervenção divina, o tópico 3, né? Aí a gente vamos ver aqui, do que eu estava falando aqui, sobre o conselho, O objetivo final do presente processo de globalização religiosa é a adoração geral de Satanás como Deus desta era, a par da adoração do seu representante especial, o anticristo. O movimento ecumênico já fez o trabalho preparatório para levar a cabo este plano sinistro. Inicialmente, apenas o ecumenismo cristão era praticado sob a bandeira do Conselho Mundial das Igrejas, mas em breve se transformou em ecumenismo multirreligioso, em que se forjam laços íntimos entre todas as religiões. A ideia presentemente abraçada pelos ecumenistas é que todas as religiões adoram o mesmo Deus e que, portanto, podem unir-se todas sob a direção do mesmo Cristo universal. Então, a gente vemos aqui que a bandeira da igreja hoje em dia, do Conselho Mundial de Igrejas, é essa. Primeiramente, todas as religiões e tal, entre igrejas, a união entre igrejas, tá? Mas de um certo tempo para frente, eles começaram a abraçar o ecumenismo como um todo. Então, todas as religiões, com a bandeira de não perseguição religiosa, que é o que nós estamos vendo nos nossos dias, a não perseguição religiosa, então que todas as religiões adoram o mesmo Deus. Mas todas as religiões adoram o Deus desse século, o Deus verdadeiro, só aqueles nascidos de novo, tá? Então é para esse caminho que nós estamos caminhando, para um ecumenismo total entre religiões. Isso não está longe, nós já vemos isso em alguns eventos públicos, representantes de várias religiões unidos no mesmo propósito, mas que esse propósito não é o propósito de Deus. Quando eu falo que o crente ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo e ir para a Bíblia para ver qual é realmente a ideia, é isso que eu falo. É que se unem em um propósito, mas não o propósito de Deus. O propósito velado diante do anticristo, tá? De unir todos os povos no mesmo pensamento, no mesmo intuito. E qual é esse intuito? Tirar Deus do centro. A intervenção divina, aqui onde eu falei, né, que se Deus fosse um Deus passivo eles escolheram ficar todos juntos, tudo bem, eu dei o livre-arbítrio para ele, então não vou intervir, tá? Essa é a ideia que às vezes a gente temos quando a gente fala de livre-arbítrio. Mas em alguns assuntos aí o escritor já muda totalmente o foco. Aqui não é preservado o livre-arbítrio deles, tá? Para salvar a humanidade de si mesma,
Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Então, a gente vemos que Deus, ele interveio. Deus, ele salva o homem de si mesmo, tá? Da sua autodestruição, aqui no caso. Deus, ele pega o homem como nós, pecadores, que estava, já falei, caminhando para a destruição, caminhando sempre para a perdição, cada vez mais, como fala lá em Romanos 3, né? Não buscava a Deus, não queria saber de Deus, fugia das coisas de Deus, tá? Não podia ouvir falar de Deus, mas Deus, ele intervém, irmãos, ele intervém na vida desse povo, ele interveio na minha vida e na sua vida, porque nós estamos caminhando de passos largos para a destruição. Então, a intervenção divina nas nossas vidas, ela é muito útil, ela é bem-vinda, sempre. Eu sempre oro a Deus para Ele intervir na minha vida, porque se eu for pela minha própria vontade, tem hora que a nossa própria vontade é ir para a destruição, tá? Mesmo agora. Então a nossa oração deve ser: Senhor, intervenha na minha história. Porque o homem, ele tem uma ideia de que Deus, eu já vi isso de pastores até bons, que Deus, ele deu a caneta para você escrever a tua história, tá? É você quem escreve a tua história, e Deus, ele apenas ratifica sim ou não, você quem escolhe, tá? E que Deus não intervém nessa tua história. Pô, irmão, a gente não pode crer assim. Nós temos que crer que Deus, ele intervém na história ao momento que Ele quiser. A história foi escrita por Ele. A história da nossa vida não é feita por nós, tá? Porque se a nossa história fosse escrita por nós era bem diferente do que muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas a tua história, a tua vida, ela é o que Deus determinou para você, tá? E Ele intervém sim. Às vezes nós caminhamos por buraco, Ele intervém, tá? Nos dá sabedoria para não cair nesse buraco. Isso é intervenção divina. Isso não é apenas a sabedoria humana, tá? Essa é a intervenção divina. Amém? Aí vamos caminhando para o final. Vou falar sobre tópico 3 e 3, fala sobre a eleição de Sem. Porque o tempo já foi, irmãos, a gente temos muita... A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel: dispersou os filhos de Noé e, em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual seria Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, irmãos, aqui ele fala da eleição de Sem. Então, aqui a gente não podemos perder de mente uma coisa: os propósitos de Deus, eles não são frustrados. Os planos de Deus para a humanidade, ele nunca foi frustrado. Apesar do que a gente estamos presenciando nesse presente século, nesse presente tempo, Deus, ele nunca perdeu, ele tem os seus propósitos. Os seus propósitos se sobressaem aos nossos. Deus, ele elege Sem aqui numa geração que lá na frente a gente vamos ver que aí se começa a adorar a Deus, desse descendente de Sem. Eles começam a adorar a Deus, tá? E começa uma linhagem que busca a Deus, tá? Que tem seus problemas, que
tal, mas daí vem a linhagem de Abraão, a linhagem de Cristo, que é sim o propósito de Deus final para a humanidade. Cristo para salvar o mundo que se havia perdido, tá? Então, irmãos, o tempo já foi, espero que a gente tenha aprendido um pouco sobre essa questão de globalização. Aí o pastor vai dar o parecer final dele agora, e depois nós vamos caminhar para a ceia do Senhor, tá? Para o culto. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.